A sua Bíblia no Salmo 119, eu hoje quero falar com os irmãos sobre a importância da palavra de Deus. De um simples faxineiro até um rei, um governador, se ele não estiver alicerçado na palavra de Deus, estribado na palavra de Deus, ele não vai desempenhar o seu serviço com qualidade, ele não vai desempenhar o seu trabalho a ponto de Deus o glorificar. Porque independente da profissão que você escolher nessa terra, a palavra de Deus é que precisa nortear nossas vidas. E hoje eu quero trazer dois exemplos. O exemplo de um pescador de sucesso e o exemplo de um rei de sucesso. Mas ambos se deixaram levar e moldar pela palavra de Deus. O homem, quando pecou no Éden, aquela imagem perfeita, aquela imagem onde havia inocência e não tinha maldade no seu coração, quando o homem pecou, esta imagem, ela ficou desconfigurada. Esta imagem, ela ficou deformada em relação ao homem da perfeição que foi deixado no Éden. O pecado deformou a imagem do homem. E Jesus, ele é o verbo encarnado que traz novamente esta imagem perfeita que Deus criou no Éden, e através de Cristo nós também podemos nos aperfeiçoar, mesmo carregando alguns defeitos, mesmo carregando algumas atitudes em Cristo Jesus. Eu creio que a pessoa pode carregar, mas em Cristo Jesus o seu coração, se deixar levar pela palavra de Deus, se tornará um coração como do coração daqueles homens que foram colocados no Éden, um coração santo, um coração sem maldade, um coração que o seu interior sempre vai buscar falar com Deus. A Bíblia fala que quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, todas as tardes eles falavam com Deus, porque o seu coração, o seu espírito estava voltado para o Criador. E nós, como cristãos, todos os dias o nosso coração precisa ansiar por Deus. Nós precisamos, assim como Adão e Eva todos os dias falavam com Deus, nós também precisamos falar com Deus todos os dias, em todo momento, todas as nossas atitudes. Então, independente da sua profissão, tudo que eu e você fizer, precisamos fazer como se fosse para Deus. E como que nós vamos agir assim? A partir do momento que a palavra cria vida em nós. Jesus é o verbo encarnado. João 1:1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é a palavra. Jesus, no seu ministério terreno, tinha inúmeras atividades, inúmeras demandas, mas em todo momento ele estava em comunhão com o Pai. Como está a nossa vida? Esta noite eu quero levar você a refletir sobre isso. Nós vamos refletir, porque nós carregamos um nome de cristãos, pequenos cristos, mas como nós estamos agindo, se comportando, vivendo neste mundo? Será que Cristo tem sido a nossa comida, como Jesus mesmo disse? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. No Salmo 119, você abriu aí, Salmo 119, eu quero falar hoje um pouco com você sobre a importância da palavra de Deus, querido. A palavra de Deus, ela é uma necessidade vital. O que é algo vital? Se eu não fizer, eu morro. É uma necessidade vital para mim e para você. O nosso espírito precisa alimentar-se da palavra de Deus. É o alimento que vai mantê-lo forte, para que quando o pecado chegar diante de nós, nós estarmos tão fortalecidos a ponto de dizer não, e não cedermos. Não pode ser uma justificativa, não tem justificativa. O sucesso de um homem e de uma mulher vencedor aqui nesta terra é Deus. Nós precisamos buscar com todas as nossas forças. O diabo, nós precisamos resisti-lo,
e o pecado fugirmos. Mas se nós não tivermos implantado em nós a palavra de Deus, como na hora da provação, a Bíblia fala que o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e na hora daqueles momentos difíceis, no que eu vou arrancar do meu bom tesouro? Se lá não tiver preenchido com a palavra de Deus, o que arrancaremos? O que vamos tirar? O que vamos oferecer em contrapartida? As provações, as lutas, as perseguições que passaremos. Nós somos o cristão da segunda milha, e a palavra do Senhor fala que, se alguém bater na tua face, o cristão que está cheio da palavra, cheio da presença de Deus, ele não vai revidar, ele vai oferecer a outra face. Se te pedir a capa, dê a túnica. Se te obrigar a andar uma milha, ande duas. Mas se eu e você não estivermos cheios da palavra, nós não vamos oferecer a outra face, nós não vamos oferecer a túnica, a capa, nós não vamos andar a próxima milha. E aqui no Salmo 119, no versículo 11, está escrito assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista entendeu que neste mundo não tinha nada mais importante, não tinha antídoto mais importante para ele levar uma vida santa do que a palavra de Deus. E ele entendeu, porque o entendimento ele vai passar pelo menos por 2 estágios, querido. O entendimento ele vai passar pela assimilação, eu preciso assimilar aquilo que está sendo ensinado, e a acomodação. Então, se eu não assimilo, eu não vou acomodar, e eu não assimilando e nem acomodando, como eu vou querer ter entendimento? E o salmista que ele entendeu que o antídoto mais forte contra o pecado é a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que Jesus usou para vencer as tentações no deserto. Ele não expulsou o inimigo como ele trabalhou em cima daquele gadareno. Ele não expulsou o inimigo como ele fez com aquele jovem lunático que, quando o demônio pegava, o destruía, lançava no fogo, lançava na água, e o pai veio e intercedeu. Não, ele venceu o próprio inimigo através da palavra de Deus. E se eu e você não tivermos a atitude que este salmista teve de entender que neste mundo não tem nada mais poderoso para vencer o pecado do que a palavra de Deus, então ele procurou onde guardar. Se é tão importante a palavra, se é tão preciosa a palavra, eu preciso também de um lugar seguro, de um lugar importante, de um lugar fortificado. E ele entendeu então que para guardar algo tão precioso, ele não guardaria num banco, num carro forte. Ele entendeu que o lugar mais forte era a sua mente. A Bíblia está falando de coração, está falando de mente aqui. Ele entendeu que na sua mente ele poderia fazer e acontecer com ele como aconteceu com José, que estava longe de casa, longe da sua fé, longe do seu povo, mas carregava no seu coração a palavra de Deus. Mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo caluniado, ele não deixou se vencer por essas situações, porque a palavra que ele guardava no seu coração prevalecia sobre a sua vida. Por isso, tudo que ele fez, Deus o honrou e o abençoou, porque ele tinha a palavra de Deus como seu guia. O salmista entendeu que para uma vida santa, para uma vida correta aqui nesta terra, ele precisava guardar aquilo que tem de mais importante nesta terra, em um lugar mais seguro, que era a sua própria vida, para não pecar contra Deus. Que nós possamos então ter esse entendimento da importância da palavra de Deus na nossa vida. Se você quer ter sucesso, seja qual for a sua área, desassociado da palavra de Deus, você pode conquistar muita coisa aqui nessa terra,
mas é fugaz, é passageiro, são obras de madeira, feno e palha. No dia que passar pela aprovação daquele que tem os olhos como chamas de fogo, queimarão, virarão cinza. Por isso eu e você precisamos ter como norte da nossa vida a palavra do Senhor. Nós aqui proclamamos, o culto de domingo é uma proclamação daquilo que a Bíblia diz que você é, aquilo que a Bíblia diz que você pode, aquilo que a Bíblia diz que tem para você conquistar. Mas se nós não entendermos na palavra como eu acesso estas coisas, eu vou ficar somente na vontade, somente no desejo, somente no querer. Eu disse aqui esses dias, muitos irmãos servindo ao Senhor, mas por falta de entendimento, acostumaram a comer migalhas e jamais provaram um banquete, como aquele filho que ficou em casa, quando o pai chega noticiando que o irmão mais novo voltou e agora está promovendo aquela festa, aquele filho então reclama que mesmo estando na casa do pai, nunca havia comido um cabrito. E eu imagino que esse fazendeiro tinha muitas criações, mas estando na casa do pai, nunca usufruiu das bênçãos do pai. É a palavra de Deus que gera vida em nós, é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, fala da pesca maravilhosa, e o meu desejo é que você saia desta noite aqui, entendendo a importância da palavra de Deus, na sua vida, na nossa vida, porque sem a palavra não há libertação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e a verdade vos libertará. E o versículo 36, se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois a palavra nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lucas capítulo 5, fala da pesca maravilhosa. Olha que interessante. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, a multidão estava sempre disposta em ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra que gera vida em nós, queridos. O poder está na palavra de Deus, e eu e você precisamos ter gosto, desejo, como o Senhor diz para aquele profeta: olha, come o livro da lei, come este rolo. Nós precisamos degustar-se na palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Veja bem, este encontro aqui não foi o primeiro encontro de Jesus com Simão, não, aqui já era o segundo encontro, que o primeiro encontro está lá em João 1,35, e Jesus ali tem aquele encontro com eles, onde Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, tem aquele primeiro encontro. Aqui é o segundo encontro. Simão já sabia dos milagres de Jesus, já havia visto Jesus curar, mas voltou para a sua vida normal de pescador, Nós, quantas vezes ouvimos, e quando voltamos para casa, voltamos com a nossa vida normal de crente, voltamos com a nossa vida normal de membros de uma igreja, voltamos com a nossa vida normal de evangelho. Ele já tinha ouvido, por isso cedeu-se o barco para Jesus, sabia que Jesus era alguém que ensinava a palavra, sabia que Jesus era alguém que já tinha visto Jesus curar cegos, coxos, paralíticos, mudos, já tinham visto os milagres de Jesus, e agora ele empresta o seu barco para Jesus fazer de um púlpito. E o versículo 5 diz: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te, vá ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aqui Jesus estava falando com alguém que conhecia tudo de pescaria, conhecia tudo de mar, conhecia as noites melhores. Eu não sei se funciona, mas alguns falam que tal lua é melhor para pescar. Eu não sei, o William está balançando a cabeça lá, ele é pescador, eu vou acreditar.
conhecia as marés, o melhor momento para pescar, o melhor horário. Alguém que conhecia de tudo, mas não tinha pego nada. Alguém que conhecia de tudo e estava ali caminhando sobre uma esteira, caminhando, passou a noite inteira pescando e nada pegou, nada apanhou. E aqui Jesus então ensina, usa o seu barco, e ele no versículo 5 diz, respondendo Simão diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, ou seja, debaixo da tua palavra, lançarei a rede. Ou, em algumas versões, sobre a tua palavra, ou seja, em cima daquilo que o Senhor falou, porque é a palavra de Deus que libera a bênção que eu e você precisamos, querido. Ele fala assim, olha, sobre a tua palavra lançarei a rede, e fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompias-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fosse ajudar, e foram encher ambos os barcos. Então presumo que estavam todos vazios, todos haviam passado aquela noite e nada pescaram, ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele reconheceu, não foi através dos milagres que outras pessoas fizeram, receberam, não foi através daquilo que ele viu, não, aquilo que agora aconteceu com ele. Ele reconheceu a sua pequenez, ele reconheceu a sua fragilidade, ele reconheceu o seu estado humano, natural, carente, e ele falou, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço estar na tua presença. Assim também nós, queridos, mas o amor de Deus nos resgatou, o amor de Deus nos alcançou, o amor de Deus nos enlaçou. E assim como Simão Pedro, a palavra de Deus diz, continua dizendo que, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Queridos, aceitar a Jesus não vai nos custar nada, todos nós aceitamos. Servir a Jesus vai nos custar alguma coisa, mas seguir a Jesus nos custa tudo. Ele abriu mão de tudo, ele abriu mão de tudo. O barco cheio de peixe, talvez as suas contas, talvez os seus investimentos, através dessa grande pesca, poderia estar sendo solucionado, porque este barco encheu tanto que estava vindo quase a pique. Mas ele fala, Senhor, debaixo da tua palavra, eu vou lançar as redes. E quantas vezes Deus fala conosco através da tua palavra, e ao invés de nós lançarmos as redes, nós nos retrocedemos, nós nos recuamos. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza daquilo que não se vê. Então o que gerou fé no coração de Pedro foi que ele ouviu a palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas ele não só ficou no ouvir, ele também teve uma atitude, ele creu na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, nós precisamos tomar posse disso. Mas tomar posse não é ficar sentado, é diante daquilo que possa estar querendo te afligir, você e eu encontro. A Bíblia fala de Davi. O seu pai pede para ele levar a marmita para os irmãos que estão na guerra. A Bíblia relata que bem cedo Davi já foi levar a marmita. Quando deixou alguém cuidando das ovelhas, e foi cedo. Quando ele chega ali, ele vai ao encontro daquelas pessoas e fica sabendo que estão sendo afrontados por Golias.
A Bíblia deixa bem claro que quando ele pega e vai ao encontro de Golias, ele não vai caminhando, ele vai apressadamente. Se nós cremos que Deus é poderoso para fazer mais daquilo que pensamos, daquilo que queremos, nós não podemos afugentar-se dos problemas. Pedro fala, olha, debaixo da tua palavra, eu sei tudo de pesca, conheço tudo de pesca, se fosse qualquer outra pessoa que falasse comigo, eu duvidaria, mas como é o Senhor, eu vou voltar para o mar. Aquilo que lhe trouxe tristeza, ele foi ao encontro. Cenas que descarregou, tomou toda a sua energia, ele foi ao encontro, porque estava debaixo da palavra de Deus. Eu e você, queridos, precisamos entender que a palavra é a bússola que nos orienta, que nos dá a direção, que nos dá o norte naquilo que eu e você vamos precisar amanhã, naquilo que você vai enfrentar amanhã. Confie no Senhor. Abra sua Bíblia lá em Josué capítulo 1, versículo 8. A gente vai ver que o sucesso de um homem está baseado naquilo que ele obedece à palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Josué, não fique preso nos milagres do passado, não conte testemunho do passado. O nosso Deus é Deus de coisa nova. Não firme a sua fé naquilo que você viu no passado, porque assim como eu usei Moisés, eu também te usarei. Mas tem uma condição, há uma condicional, Josué. Se você quer ter sucesso, se você quer gerir bem como Moisés geriu, está condicionado com algo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O sucesso de Josué estava condicionado com aquilo que ele lia, assimilava, acomodava, entendia e vivia. Não adianta nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus e a nossa mente estar lá no mundo, a nossa mente está lá nos problemas, lá nas dificuldades. Nós não vamos assimilar, e não assimilando não vamos acomodar, e não acomodando nós não vamos ter entendimento, e esse entendimento não vai gerar em nós ação. O sucesso de Josué estava condicionado com aquilo que a palavra gerava nele. Aquilo que a palavra fosse gerar nele estava condicionado ao seu sucesso. E o que a palavra de Deus tem gerado em nós? Ah, pastor, vocês conhecem pessoas que já falaram isso para vocês. Ah, pastor, eu tenho fé sim, pastor, mas para essa situação não tem mais jeito. Que fé é essa? Que fé é essa? Nós como cristãos, no mundo tem um dizer: enquanto tem uma luz no fim do túnel, é a esperança. Nós como cristãos, querido, pode o túnel estar apagado, a luz está dentro de mim e dentro de você. E a Bíblia diz que onde chega a luz não tem trevas, a luz dissipa as trevas. Eu vi num outdoor agora, antes de chegar aqui depois do pedágio, tinha um outdoor assim: as trevas não produz verdade, algo assim. A luz não produz medo. Eu passei rápido. E a mentira não, alguma coisa com a verdade. Eu falei, interessante. O pastor ia passar, vou até tirar uma foto. Queridos, é a palavra de Deus que vai nos encorajar. É a palavra de Deus que vai a direção. Deus fala, Josué, olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, o teu sucesso está condicionado com aquilo que a palavra de Deus gerar no seu coração. Medita dia e noite. A palavra de Deus diz lá em João 5,39: examinais as escrituras, uma leitura criteriosa, querido. Examinais as escrituras e julgais ter nela a vida eterna. Não é vida passageira aqui de 70, 80 anos, não, é eterna. Está falando que a nossa eternidade está condicionada com aquilo que nós entendemos da palavra de Deus.
Está falando que a salvação da nossa casa, da nossa família, o nosso sucesso, Josué, que o seu sucesso, Josué, não está pautado naquilo que você viu Moisés fazer, não está pautado nas suas experiências, não está pautado naquilo que você sabe fazer muito bem, não está pautado no amor da turma com você, não, o seu sucesso estará respaldado naquilo que a palavra de Deus gerar no seu coração. Assim também nós. Quer ser um funcionário de sucesso? Deixa a palavra moldar as suas atitudes. Quer ser um empresário de sucesso? Deixa a palavra de Deus condicionar os seus negócios, a sua vida, o seu comportamento. Independente da profissão, o nosso sucesso está baseado naquilo que a palavra de Deus gera em nós. Note a parte da tua boca. Por isso eu quero convidar você, gente, meu irmão, não abra mão de um tempo de ensino da palavra de Deus. Esses dias eu estava conversando com o irmão Leandro e falando: irmão, existem pessoas que passou 10, 15, 20 anos vindo ao culto, é uma mudança de mentalidade mesmo. Não vamos desanimar, não vamos desistir, vamos continuar ensinando a palavra, porque ela é o martelo que esmiuça a pedra. Não vamos desistir não, vamos ensinar. Eu lembro do meu tempo de escola bíblica dominical também, eu vejo hoje lá na sede também, nós temos uma dificuldade, porque sabe por quê, querido? A Bíblia fala que o Deus desse século, ele, como que é mesmo? Deus desse século, ele cegou o entendimento, e se tem algo que o diabo, quer ver? Vamos fazer um teste. Em quais momentos você tem mais dificuldade, não precisa levantar as mãos, é uma pergunta retórica, em quais momentos você tem mais dificuldade de vir para a igreja? Pela manhã no estudo da palavra de Deus ou à noite no culto? Em quais momentos você planeja, hoje eu vou na escola bíblica, e chega de manhã? Eu tenho certeza que as maiores dificuldades é pela manhã, porque pela manhã é o ensino da palavra, é o estudo da palavra, é aquilo que vai abrir nossa mente para nós tomarmos posse das promessas que tem para nós na palavra. Existem muitas promessas para a sua vida, muitas promessas para a sua família, muitas promessas para o seu casamento, muitas promessas para a sua vida de solteiro, muitas promessas para todo estilo de vida, mas nós só vamos acessar essas promessas se nós entendermos como chegar nelas. É o GPS, é um endereço distante. Você sabe que existe uma cidade. Se eu falasse aqui o nome de uma cidade para você, Zacarias, quem é que sabe que existe essa cidade chamada Zacarias? No interior de São Paulo. Eu já trabalhei lá, já fiz serviço lá. Você sabe, você vai ver no mapa, tem Zacarias, mas como você vai chegar lá? Tem uma bênção para você lá em Zacarias, uma cidadezinha pequenininha, bonita. Tem uma bênção para você lá em Zacarias, mas como você vai chegar lá? Sem um GPS, sem um mapa, sem uma direção, sem buscar instrução com alguém, sem buscar orientação com alguém. Assim é a palavra de Deus, querido. Tem bênçãos para nós aqui reservadas, mas se nós não conseguirmos acessar, vai ficar somente na teoria. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 24:35, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Marcos 13:31, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21:33, passarás os céus. Gente, Deus usou, o Espírito Santo usou os discípulos para escrever o mesmo texto 3 vezes desta forma, fora as outras maneiras, para que eu e você pudéssemos valorizar a palavra de Deus. A parábola do semeador fala da semente, fala da palavra que cai no nosso coração. Alguns deixou a palavra por causa dos negócios dessa vida, por causa dos problemas dessa vida, outros não deixou frutificar e o inimigo tirou. Mas aquela que caiu em boa terra, esta germinou. Por isso eu e você precisamos valorizar a palavra de Deus. Agora, como família, como deve ser uma família vencedora? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Como deve ser o viver
de uma família vencedora. Se a sua família não está vivendo desta forma, mude, conserte-se, porque senão ela vai correr sério risco de sucumbir. Aqui está falando assim como Deus falou para Josué: Josué, não paute o seu governo naquilo que você viu, presenciou no passado. É o presente e futuro. O que vai definir o seu futuro é o seu presente. O que você viveu, maravilha, experiência, mas você precisa ter um presente comigo, para eu te dar um futuro de glória. Você precisa, e a primeira dificuldade de Josué foi Jericó. Deus poderia ter usado ali outros caminhos para eles acessarem, mas precisou passar por Jericó, para ver aquilo que estava no coração, se ele estava obediente à palavra. Mas é um exército poderoso, é uma cidade fortificada, muralhas gigantes. Mas você não vai vencer pela força do seu braço, você vai vencer pela obediência da minha palavra. Josué venceu pela obediência da palavra de Deus. Se você está passando perseguição no seu trabalho, ou em qualquer área da sua vida, não vença pela força do seu braço, mas vença obedecendo a palavra de Deus. Então Josué, olha, os sacerdotes na frente, os levitas na frente, e você vai dar uma volta. Que estratégia, humanamente falando, louca, para guerrear contra uma cidade fortificada. Mas o nosso Deus é um Deus diferente. Ele usa o fraco para vencer o forte, ele usa o simples para confundir o sábio. Que atitude exótica, diferente. Você vai então dar uma volta. Uma só está bom, não, durante 7 dias. E no 7º vão ser 7 voltas. Alguns estudiosos falam que naquela época tinha mais ou menos de circunferência 32 quilômetros. É muita coisa, gente. Imagine, saíram de madrugada no último dia. Mas como que você vai enfrentar uma guerra cansado, exausto, e vencendo o grito? Porque estava obediente à palavra de Deus. As suas vitórias podem ser vencidas de forma que você nem imagina. Basta estar obediente à palavra de Deus. As coisas vão se abrindo, e quando você chegar diante do seu inimigo, ele já está caído. Ele não vai cair, ele já está caído. Quando eles chegam diante de Jericó, as muralhas caíram. As muralhas caíram. Olha, que se você quer ter uma família de sucesso, você quer que sua família seja vencedora, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 diz assim, olha: e estas palavras que hoje te ordeno. Então começa aqui assim, olha, Moisés, replica isto para o povo, Moisés, que aquilo que eu ensinar, aquilo que eu falar, aquilo que eu direcionar, se o povo obedecer, este povo será vencedor. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A mesma atitude do salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Está falando aqui, olha, na mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4:8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é lícito, tudo que é saudável, se há alguma boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai, preencha a sua mente com coisas boas, porque o homem bom do seu bom tesouro tirará. Na hora da prova, sabe a hora que nós temos as maiores oportunidades de dizermos para Deus, estamos cheios da palavra de Deus, dizermos para o outro, estamos cheios da palavra de Deus, é nas oportunidades de pecar. Quando eu e você temos a oportunidade para pecar, é a prova para dizermos para o outro o que está dentro do nosso coração. O tripé de alguém vencedor: Deus você busca, o diabo você resiste, e o pecado você foge. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos. Fala assim, tempo. Vou ler de novo aqui, olha. E estas palavras que hoje te ordeno, fala aí, é tempo, não, fala tempo, porque, olha, nós temos aprendido que existe 2 moedas de um valor inestimável hoje neste mundo. As 2 moedas de maior valor hoje neste mundo é o seu tempo
e a sua atenção. Neste momento tem bilhões sendo gasto para tomar o seu tempo e tirar a sua atenção. As redes sociais, as plataformas digitais, os programas de entretenimento estão investindo bilhões. A gente fica até assim, mas como que um youtuber gasta tanto ganha tanto dinheiro? Quanto que uma pessoa ganha tanto dinheiro? Como que um jogador de futebol ganha tanto dinheiro? Tudo isto, todo este investimento que não tem somatória, é para ter o seu tempo e para ter a sua atenção. Hoje muitas pessoas estão deixando de servir a Deus, de vir à casa do Senhor, de estudar a palavra do Senhor. Não é por lutas, não são por problemas, não são por dificuldades, não, são por causa dos entretenimentos. Se nós deixarmos hoje, nós assistimos filme da 1 até a 1 do outro dia, 24 horas. Eu sou de uma época, talvez, estou com 54 anos, né? Que de madrugada a TV saía do ar. Quem lembra disso? Não tinha programação. Então a programação ia ter um horário, chegava uma hora, acabava. Só voltava no outro dia cedinho. Hoje é 24 horas rodando, 24 horas, para roubar o seu tempo e para roubar a sua atenção. Os mais novos estão rindo, né? Porque eu estou me achando velho, né? Depois vai chegar em mim, o pastor, não lembro, sei não, pastor. 10 horas era censura, né? Passava uma tarja lá, tipo um CPF lá assim, com a censura. Olha só, estas palavras que hoje te ordeno, fala aí tempo, para estudar a palavra diz, examinais as escrituras, isso vai tempo. Mateus 11, 29, aprendei de mim, vai tempo. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos, é algo contínuo, vai tempo. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, fala aí tempo. Não é só um dia não, querido. Vem aqui, Joãozinho, olha, Jesus é bom, Jesus é isso. Não, tempo. É hoje, amanhã, depois de amanhã. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele se tornar mais velho, não desviará dele. Quando se tornar adulto, não desviará dele. Tempo. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, tempo, e andando pelo caminho, tempo, e deitando-te, tempo, e levantando-te. Vai falar do quê? Vai falar do Corinthians, vai falar do Cruzeiro? Não, vai falar da palavra de Deus. O Cruzeiro está ruim, né? Está quase caindo de novo. É o time que eu torço, misericórdia. Tempo. Também atarás, né? Olha, no caminho deitando, levantando, também atarás por sinal na tua mão, ou seja, o seu testemunho, e te serão por frontais entre os teus olhos, testemunho, as pessoas vão ver, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Todas essas atitudes, pautado na palavra de Deus. É simples, querido. É muito fácil você, quando alguém vem falar conosco, já está chegando já no último fiozinho para arrebentar a corda ali, ou no último pauzinho para a tenda cair. A primeira pergunta que a gente faz é: como é a vida de vocês de oração? Como é a vida de vocês em relação à leitura da palavra? Como é a vida de vocês em relação à comunhão na igreja? Essas perguntas logo vai mostrar. Não oramos juntos, não tenho o hábito de ler a Bíblia, vou na igreja algumas vezes, e quando vou também não tenho entendimento. Ou então, se a pessoa insiste em ser muito santo, qual foi a última pregação que você ouviu? Foi domingo. O que o pastor ensinou? Fala aí os 3 pontos principais que ele ensinou. De qual texto? E quer ter vitória. Quer ter vitória na família, quer ter vitória profissional, quer ter vitória na profissão. Querido, fora da palavra de Deus não tem vitória. O que acontecer aqui é momentâneo. A palavra de Deus é vida e vida eterna para nós. Jesus é a palavra. E eu quero encerrar com você falando de um rei chamado Josias. Abra sua Bíblia. 2 Reis capítulo 22.
versículo 1. Se você quer ter sucesso naquilo que você faz, não desassocie a sua vida cristã da palavra de Deus. Mas pastor, eu tenho dificuldade para ler. Hoje tem a Bíblia em áudio, gente. Você pode ouvir a palavra de Deus. Se você, olha, em menos de, se você tirar 1 hora por dia, eu creio que em 3 meses você ler toda a palavra. Eu gosto que a pessoa more no livro. Mas para você vencer talvez essa barreira, seja sincero aqui, para você mesmo, depois você vem em particular comigo, senão vai ficar. Você está lendo a Bíblia este ano? Legal, irmão. Não precisa responder não, mas o irmão está respondendo, beleza. Você fez plano? Você quer ver? Não vai, essa é a resposta. Quantos aqui fez plano de ler a Bíblia esse ano? Levanta a mão. Quantos aqui? Quase todo mundo praticamente. Naquela onda que vem, né? Você abre o WhatsApp, lê a Bíblia um ano, né? Aí você vai, esse ano eu vou ler. Não precisa levantar as mãos. Quantos aqui estão lendo? Não precisa levantar as mãos. Por que o inimigo bloqueia? Aí você deixa de ler uma página hoje, amanhã eu vou ler os 2, eu vou recompensar. Aí você até faz isso no primeiro dia. Aí depois você deixa, não, eu consegui vencer um dia. Aí depois eu leio 3, no sábado eu leio tudo. Chega uma hora, você embola tudo e não lê mais nada. Há uma resistência, há mesmo um bloqueio espiritual para que eu e você não leia, não tenha esse acesso à palavra de Deus, porque é a palavra que traz cura, é a palavra que liberta, é a palavra que restaura, é a palavra que santifica. Conhecereis a verdade vos libertará de tudo aquilo que você está precisando, desde de problemas pessoais, como problemas relacionados a outras pessoas que possam estar te afligindo. É a palavra de Deus. Olha o que acontece com este rei. Diz assim no capítulo 22, no versículo 1: Josias, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Logicamente existia um grupo, sua mãe, alguém estava ali assessorando, mas o início desse reinado, ele foi coroado nesse início com 8 anos e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Está falando que foi um rei que reinou 31 anos, que teve um reinado exemplar, que teve um reinado diferente dos outros reis. E no versículo, agora vai para o capítulo 23, versículo 24, diz assim: e também os adivinhos, capítulo 23, versículo 24, e também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se vinham na terra de Judá e em Jerusalém, o extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Então, foi através do livro, foi através da palavra que ele entendeu que aqueles ídolos, que aquela adoração, que aquelas feitiçarias, nada daquilo iria produzir efeito positivo no seu reinado, e ele extirpou, e ele destruiu, e através deste ato que veio com o entendimento da palavra de Deus, no versículo 25 diz: e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração. É a palavra de Deus que transforma o coração do homem, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Um homem que teve um reinado de sucesso, porque colocou no seu coração o entendimento da palavra de Deus. E quando eu e você colocamos esse entendimento, aquilo que é pecado passa a ser odiado por nós, aquilo que é errado passa a ser odiado por nós.
Aquilo que não agrada a Deus passa a ser odiado por nós, porque nós entendemos que é contra a palavra, e aquilo que é contra a palavra tem que ser contra mim e tem que ser contra você também. Josias foi alguém que entendeu, mas ele só veio ter entendimento porque o livro da lei foi aberto, foi encontrado e foi lido. E se eu e você, querido, não tiver esse entendimento, que a palavra de Deus é uma necessidade vital para mim e para você, como nós vamos conseguir vencer as mazelas que podem estar nos rodeando, os problemas que podem estar querendo tirar a tua paz, o teu entendimento? A palavra de Deus diz lá em Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E como eu busco em primeiro lugar o reino de Deus? É a palavra dele que vai mostrar, é a palavra dele que vai me ensinar. Porque aquilo que é comer, aquilo que é beber, aquilo que é vestir, estas coisas que são essenciais para a nossa vida, só acontecerão na nossa vida se nós buscarmos em primeiro lugar. Mas eu me invisto, pastor, eu como, pastor? Eu não estou falando desse comer e vestir humano, natural. Eu estou falando de um comer, de um vestir que te satisfaz, independente da circunstância que você possa estar vivendo. Porque tem muita gente que tem carrão e não estão satisfeitos. Tem muita gente que tem muita roupa e não está satisfeito. Tem muita gente que tem muitas coisas e não estão satisfeitos. Esse aí é o natural. Eu estou falando de algo que vá preencher aquilo que o meu e o seu coração só pode ser preenchido, que é a palavra de Deus, a presença de Jesus na nossa vida. Querido, não desassocie o problema que você possa estar enfrentando, seja ele no âmbito pessoal, emocional, sentimental, familiar, espiritual, físico, qual seja o âmbito desse problema, você vencerá através da palavra do Senhor. É ela que vai te dar a direção necessária, é ela que vai te ensinar. A palavra de Deus ali em Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante do capítulo 5, fala do papel do homem, fala do papel da mulher. Um papel muito importante a mulher tem, um papel muito importante o homem tem, mas eles só vão conseguir desempenhar este papel se estiverem vivendo aquilo que o versículo 18 ensina: não vos embriaguei com o vinho que causa contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus na plenitude na vida do homem que vai fazer com que ele cumpra o seu papel de pai, de mãe, de marido, de esposa, de irmão, de servo, de patrão, de empregado. Ele tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo age em cima da palavra. Ele age em cima da palavra. Por isso eu e você, queridos, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. A Bíblia hoje é incentivado a ensinar a palavra do Senhor nos presídios. Eu já fui visitar, mas é proibido ensiná-la nas escolas. Eu tenho certeza que muitos daqueles que estão no presídio, se tivesse aprendido na escola a palavra de Deus, talvez hoje não estava sendo necessário aprender no presídio. Não desvalorize a Bíblia guardada na estante da sua casa, fechada lá. Ela tem o mesmo efeito danoso de um livro da lei perdido nos tempos de um rei. O mesmo efeito danoso. O que nós precisamos é fazer com que este livro, com que a palavra de Deus se torne viva e eficaz dentro de nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero desafiar você, quero te desafiar a você fazer uma autoanálise. Domingo que vem é o culto de Santa Ceia. E ali, o texto que nós lemos de Santa Ceia, de 1 Coríntios 11, 23, ele fala: examine-se o homem, pois a si mesmo. Fala de uma autoanálise, de um autoexame. Faz aí, tem um aplicativo que, ou então você, todas as vezes que você for entrar em alguma rede social, marca lá quanto tempo você entrou,
Que horas você entrou, que horas você parou, que horas você entrou, Eu tenho certeza que vai dar bastante horas. Facebook, Instagram, você começa a ver uma coisa, até de um parente, de um amigo legal, interessante, você termina vendo outra que não tem nada a ver com a sua família, nada a ver com a sua necessidade. Faz um cálculo de quanto tempo você fica na rede social, seguindo às vezes pessoas, que eu não vou citar nome, mas que não tem nada para agregar na nossa vida, pessoas que zombam de Deus nas suas entrevistas, que escarnece de Deus nos seus programas, e você segue, às vezes a pessoa segue. Tira 10% desse tempo que você fazendo ali, tira 10% para você meditar na palavra de Deus. Eu tenho certeza que assim como os 10% que eu e você dizimamos na casa do Senhor, tem um poder de proteger os outros 90%, nos dando sabedoria para administrar, tem um poder para afastar o devorador da nossa vida. Se você fizer isso com o tempo, eu tenho certeza que essas lutas, que esses problemas, que as dificuldades, ou que algo que possa, ou se você está bem, vai melhorar mais ainda. Se você tirar 10% desse tempo para meditar na palavra de Deus, vai haver uma transformação na sua vida, eu tenho certeza disso. Faz esse teste, queridos. A primeira pessoa com quem você deve falar ao acordar é com Deus. A primeira voz que você precisa ouvir ao acordar é a de Deus. A primeira coisa que eu e você precisamos ler ao acordar é a palavra de Deus. O salmista diz: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmos 3:5. Ou seja, ele entendeu que aquela noite que ele teve, tudo provém de Deus. Então não fale com ninguém sem antes falar com Deus, não ouça ninguém sem antes ouvir a voz de Deus, não converse com ninguém, não leia nada sem antes ler a palavra de Deus, leia um versículo, leia um texto, não faça nada sem antes, coloque em primeiro lugar, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é o primeiro lugar, é o primeiro momento. Assim como Josias reinou 31 anos, e não houve, porque ele entendeu a importância da lei de Deus, foi lida, ele entendeu, ele se humilhou, se vestiu de vestes de pano de saco, colocou um jejum. Não vamos mais direcionar este reinado, não vamos mais direcionar a nossa vida fora daquilo que a lei de Moisés, que a palavra de Deus ensina. Quando eu e você tomamos essas atitudes, o céu que era de bronze, a terra que era de ferro, impedindo com que as orações cheguem até o Senhor, a terra que impedindo você de colher as suas plantações, agora o céu passa a ser aberto e a terra passa a ser frutífera. Onde colocares a planta dos teus pés, serás abençoado. Não é o seu trabalho que te abençoa, não. É você que abençoa o seu trabalho. Não é a terra que abençoa o profeta, é o profeta que abençoa a terra. Onde colocar a planta dos seus pés, serás abençoado. Mas a empresa está difícil, você vai ser abençoado, você vai adquirir experiência, você vai adquirir conhecimento, e de lá você vai para outro, ou através da sua vida essa empresa venha a ser restaurada. José era alguém que tinha a palavra de Deus no seu coração, como jardineiro prosperou, como carcereiro prosperou, como governador prosperou, porque não apartava da vida dele os ensinos da palavra. Eu quero que você curva a sua cabeça, nós vamos orar. E se você não está tendo assim esse tempo com a palavra de Deus, peça perdão para o Senhor, que é pecado. É pecado eu e você não orarmos, é pecado eu e você não buscarmos a Deus, mas é pecado eu e você também não meditarmos na palavra do Senhor, porque é ela que é o norte para mim e para você. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o certo não faz, comete pecado. Nós sabemos que é o certo, é um estudo pessoal, é um conhecimento pessoal. Senhor nosso Deus e Pai,
ouvimos esta palavra, Senhor, nos ensinando, ó Pai, que se queremos ter sucesso, seja na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, seja dentro dos nossos relacionamentos, se nós não colocarmos aquilo que a palavra nos ensina, Pai, a praticarmos, não teremos sucesso. Josué não ficou preso nos milagres que ele viu Moisés fazer. O rei Josias não se deixou levar pelo reinado, mas ambos tiveram sucesso, porque colocaram a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, colocaram a palavra de Deus antes do reino, antes do governo. E assim como está lá em Deuteronômio também, Senhor, se nós queremos ter uma família de sucesso na presença do Senhor, filhos de bom testemunho, uma vida de bom testemunho, nós precisamos colocar a palavra de Deus, gastar tempo, gastar investimento, para que a palavra de Deus gere em nós vida, e esta vida Zoé, esta vida abundante, esta vida intensa, esta vida completa, Senhor, esta vida satisfatória, que independente da circunstância, tendo Jesus eu tenho tudo, tendo a salvação eu tenho o mais importante, eu tenho tudo, esta compreensão de quem nós somos, ó Pai, Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Se porventura tem alguém aqui, Senhor, que tem se deixado levar pelo espírito do comodismo, da negligência, do conformismo em relação à Tua palavra, não está estudando, não está meditando, não está buscando a Tua face, Senhor, Pai, perdoa-os, ó Pai, e que esse espírito que tem impedido caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, ter sede, ter vontade, ter desejo de a cada dia Te conhecer mais e mais, para podermos, ó Pai, abrir a palavra de Deus e não sabermos somente que tem bênçãos para nós, mas como conquistar estas bênçãos, como alcançar essas bênçãos, como tomar posse dessas bênçãos, ó Pai, que nós venhamos ter uma fé, Senhor, a ponto, Pai, de materializarmos o abstrato e podermos saborear, ó Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, porque eu creio, Senhor, nas Tuas palavras, e creio, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para o Teu povo, em nome de Jesus.